Tiradentes, né, que recebe o nome de Tiradentes, que é o que é celebrado hoje, né, dia 21 de abril, o feriado de Tiradentes. Entretanto, muitos não sabem quem realmente foi esse personagem histórico. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira e símbolo da luta pela independência do Brasil. Para falar um pouco mais sobre esse movimento, nós conversamos agora com o professor doutor em História, Givaldo Cursinio. Boa tarde. Boa Seja tarde, bem-vindo. muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui na casa, né, na TBC. Mais uma vez, né? Podem me chamar sempre que for preciso, claro, com assuntos bons como esse. É muito interessante poder falar disso. E de fato, se a gente pegar pessoas locais, com várias pessoas, e perguntar quem foi Tiradentes, muita gente não sabe, né? Eu acho que isso é um pouco difuso, né? Porque muita gente até entende, percebe quem que é o Tiradentes ou por que é lembrado, mas muitas vezes não associa o papel dele na história com a figura dele em si. Até porque é uma figura muito complicada, não havia imagens dele. Então, todas as imagens que nós temos hoje do Tiradentes são imagens que foram criadas, né, à medida que a história da Inconfidência Mineira foi sendo reforçada, foi sendo institucionalizada como algo importante, né, para a narrativa da República. Então, muita gente até fala assim, tira dente, porque realmente ele tirava dentes. Sim. Realmente ele era um dentista de fato, mas também ocupa esse papel importante, inclusive como uma figura que participou, né, que teve um papel importante nessa questão da independência. Então, são várias questões que você está expondo aí que são muito, muito interessantes. Ele era um prático, ou seja, ele tinha algum conhecimento e, na verdade, eu vou usar um termo aqui, um termo antigo, tá? Ele era um grande biscateiro. Ele fazia de tudo um pouco. Ele foi militar, sim, mas ele era um militar que ele se voluntariou para poder receber algum dinheiro. Ele fez comércio, ele foi esse prático, o que a gente chama hoje de dentista, mas naquela época você não tinha essa formação. Então ele era um prático, ele era uma figura que... Tá doendo o dente aqui, vamos lá. Isso, vamos lá, né? Quem fazia muito esse serviço eram os barbeiros, né? Bom, e ele, assim, fazia várias coisas, ele tentava trabalhar com comércio, ele chegou a mexer com agricultura, era alguém que conhecia algumas coisas. Sobrevivência. Era uma sobrevivência. Então, ele era um típico brasileiro, um típico colono, né? Vivia de várias coisas, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, né? Isso é muito importante a gente lembrar que a Inconfidência Mineira, que se tornou esse movimento na imagem e na memória das pessoas como um movimento de independência, ele não é bem um movimento de independência do Brasil. Ele é um movimento de independência, de rompimento com a coroa portuguesa para Minas Gerais. Para aquela região das Minas, nem a Minas Gerais toda, né? Então, digamos que beneficiou lá. E a ideia era muito focada na região dele, né? Você tem uma elite, né? Hoje os historiadores, eles falam com muita clareza. A Inconfidência Mineira foi um movimento de elite, certo? E ele se engajou naquilo, porque ele estava dentro de uma elite, não digo uma elite letrada, mas ele está muito próximo daquilo, né? Tanto é que, se você for pensar, Minas não era nem o que a gente tem hoje como Minas Gerais, estado. As minas que eles estão discutindo é aquele miolinho ali onde você tem Ouro Preto, Mariana, aquela região mineira, né, de mexer com as minas. Então, isso é um ponto. Só que com a República, com a proclamação da República, aí você tem a criação dessa história, que a Inconfidência Mineira foi um movimento de independência do Brasil. Até essa ideia de Brasil, no período da colônia, não é muito clara. E foi um movimento importante, né, a Inconfidência Mineira. Mas, assim, um fato que é interessante e curioso também, por que só Tiradentes foi executado? Bom, esse é uma questão que é um pouco difícil de apontar com veemência. Mas o que é fato
você tem muitas pessoas importantes dessa elite que eu estava falando, envolvidas no movimento. Comerciantes, políticos, militares de alta patente, né? Então essas pessoas, elas ficaram uns 3 anos depois da prisão ali num processo lento que tentou muitas vezes livrar essas pessoas, e ele tinha um traço, né, o que se sabe do Tiradentes, tanto pelos seus apoiadores quanto pelos seus detratores, é que ele era muito envolvente, muito explosivo, muito avançado, digamos assim. Então ele falava, ele conseguia trazer as pessoas para perto de si, e provavelmente durante a devassa ele assumiu que ele era uma figura, né, de liderança, mesmo sem ser. Né? O que se sabe hoje é que ele estava ali, mas ele não tinha esse papel de liderança. Ele era muito afoito, ele era muito envolvido com a história, mas ele não era uma liderança. Só que ele assumiu para si, né, essa responsabilidade. E aí você tem uma conjunção de fatores. Pessoas que queriam se livrar e alguém que assumiu a culpa. Né? E aí, né, assumir essa culpa foi bom, digamos assim, para aqueles que queriam se livrar e para depois quem procurou usar a Inconfidência Mineira como um momento de grande movimento político nacional e tal. E qual a importância de manter viva a memória de Tiradentes nos dias atuais? Olha, eu acho que é importante, sim, você pensar no Tiradentes como um personagem dentro de todo esse cenário de insatisfação, de questionamento, né, que vai se delinear com a Inconfidência Mineira, com a Inconfidência Baiana, né, e posteriormente com a Confederação do Equador, que esses 2 últimos que eu estou falando, sim, são movimentos muito fortes e que pregavam uma independência mais efetiva. Né? O Tiradentes, ele é um dos elementos dentro de um cenário maior. Né? Mas também é importante lembrar da figura dele. Né, liberdade, cidadania. Essa coisa do movimento, dele ser alguém, digamos assim, do povo, né? E à medida que ser do povo fazer com que ele tivesse que lidar com muitas coisas para poder sobreviver. Né? É interessante a gente perceber também que a figura dele foi apropriada. Né? Por exemplo, ele tem essa figura que apareceu para o espectador do Tiradentes parecendo um Cristo. Essa imagem, ela foi criada, e aí a gente tem que pensar, por que o Tiradentes tem essa imagem de Cristo? Qual é a função disso? Então, manter a imagem do Tiradentes é importante para a gente entender essa movimentação de quem tem interesse de construir essa narrativa histórica. E para a população brasileira entender como isso funciona, como isso se dá. Tá certo. Que bacana, né? Claro que se a gente fosse se aprofundar mais, ficaríamos aqui a tarde horas inteira, e horas. Né? Falando, tem muita coisa. Falando sobre isso, mas já trouxe um pouquinho aqui, né, do que é realmente o doutor Givaldo, doutor e professor Givaldo já trouxe um pouquinho realmente do que foi Tiradentes, do que ele traz de bom pra gente nos dias atuais. Muito obrigada, professor. É sempre bem-vindo aqui na TV Brasil Central. Eu fico muito contente de poder estar aqui com você, estar com os espectadores, conversando com eles, né? E trazendo essas curiosidades, essas informações, esses elementos extras para a gente entender um pouco sobre o que é essa história brasileira, essa história goiana e como que isso se processa no dia a dia do seu espectador, das pessoas que estão aqui nos ouvindo, deixando a gente entrar na casa delas. E é sempre bom, né, aprender um pouquinho mais. Muito obrigada. Um excelente finzinho de feriado para você. Sem dúvida. Eu vou aproveitar ainda com o solzão que está lá fora, eu ainda vou aproveitar um pouco, né? Tá certo.